Romanos capítulo 4. Você que está em casa, nos assistindo pela internet, se puder pegar uma Bíblia, Romanos capítulo 4 é o texto da nossa reflexão hoje, pela manhã, a partir do verso 18. Nós não temos falado nos últimos domingos aqui, não temos compartilhado com base num tema, né? Nós procuramos sempre falar aqui com base em temas, e isso é muito bom porque dá a oportunidade, tanto para quem fala quanto para quem está ouvindo, de aprofundar assuntos, de você detalhar mais, aprender mais, registrar melhor um tema, e a partir disso a gente pensa, através dos textos, né, dos quais a gente tem um tema, subtemas. Mas o mais importante disso tudo é que nós temos um tema central, um único tema, que é Cristo e sua cruz. E hoje não será diferente. Não tenho nenhuma outra intenção, a não ser aqui nessa manhã reafirmar para vocês e para mim, para vocês que estão nos ouvindo, sobre a mensagem da cruz, o Evangelho do Senhor. Então, mais importante de tema ou subtemas é uma mensagem central que nós sempre procuramos trazer aqui, a mensagem do Evangelho, da cruz de Cristo, para a sua vida e para a minha vida, para que a gente possa viver melhor. Romanos, capítulo 4, a partir do verso 18. Eu queria que alguém lesse, porque a versão que temos aqui é diferente. Alguém pode ler? Cadê o microfone que estava aqui? Alguém pode ler, por favor? Romanos 4, a partir do verso 18 até o 21. Abraão, ao contrário do que se podia esperar, creu com esperança para que se tornasse pai de muitas nações, conforme o que lhe havia sido dito. Assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, considerou que o seu corpo já não tinha vitalidade, pois já contava com 100 anos, e o ventre de Sara já não tinha vida. Contudo, diante da promessa de Deus, não vacilou em incredulidade, pelo contrário, foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, plenamente certo de que Ele era poderoso para realizar o que havia prometido. Amém, amém. Feche seus olhos por um instante. Fale com Deus aí na sua casa, você que está aqui presencialmente. Coloque-se diante dEle. Sua vida, suas preocupações, sua ansiedade do amanhã, as incertezas da pandemia, do trabalho, da vacina. Coloque-se diante de Deus. Pai, em nome de Jesus, é que nós estamos aqui. E se não for o Seu Espírito Santo, Senhor, a abrir as nossas mentes, abrir o nosso coração, corremos o risco, Senhor, de falarmos e ouvirmos palavras apenas. Precisamos da intervenção do Teu Espírito em nós, nas nossas mentes, abrindo o entendimento, abrindo a visão, abrindo o compreendimento daquilo que está por trás dessas palavras, que é a mensagem de Cristo e da cruz, Senhor. Portanto, por mais que eu tenha lido, pensado, refletido, ouvido pessoas sobre esse tema, sobre esse texto, Senhor, precisamos da intervenção do Teu Espírito sobre nós agora, de cada pessoa que vai estar ouvindo agora ou depois, que o Teu Espírito Santo haja poderosamente, Senhor, para convencer a cada um de nós exatamente daquilo que precisamos ser convencidos, daquilo que precisamos ser transformados, daquilo que precisamos ser curados em nome de Jesus. Abre assim o nosso entendimento, Senhor. Leva-nos a toda a verdade, a Tua verdade, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Obrigado. Essa semana assisti uma palestra e falava sobre vários temas, mas para introduzir o tema apresentou uma pesquisa sobre medição do nível de ansiedade e estresse em cenários de incerteza.
E as pessoas que participaram dessa pesquisa usaram aquele óculos virtual, vocês já devem ter visto pelo menos imagem, aquele óculos grande e que te coloca onde você quiser, né, virtualmente falando. Então, essas pessoas foram divididas em 3 grupos, receberam esse óculos, e a ideia do teste para medir ansiedade e estresse era colocar 3 grupos no mesmo cenário, que era um cenário de deserto, de sequidão, e aquelas pessoas encontrariam cobras de todos os tipos, venenosas ou não. E aí separaram em 3 grupos, onde o primeiro grupo, o teste dizia para essas pessoas que estavam com o óculos que elas entrariam naquele cenário de deserto, encontrariam cobras, mas não seriam picadas. As cobras não alcançariam aquelas pessoas naquele cenário de deserto. E aí se media lá, pela saliva, pelo sangue, o nível de estresse daquele grupo. Então, essas primeiras pessoas que receberam a mensagem, você vai entrar nesse cenário, mas não será picado pela cobra, nível de estresse praticamente 0, a não ser uma expectativa, né? Muito baixo, muito baixo. Segundo grupo, também com óculos, no mesmo cenário, recebeu a seguinte mensagem: olha, você vai entrar nesse cenário de deserto, com óculos, etc., vai encontrar cobras e você será picado por algumas cobras. Sim, você vai ser picado, mas essa picada será como que um mosquito. Não terá efeito, você vai sentir uma dor leve, né? Um choque, como se fosse um choque leve. Aí mediram desse grupo também o nível de estresse e ansiedade, e aí sobe o nível de estresse e ansiedade por saber que seriam picados, mas não é um nível de estresse e ansiedade tão alto, porque eles também receberam a mensagem que não teria consequências, essa picada não teria consequências. E o terceiro grupo, que participou dessa amostragem, desse teste, da mesma forma, com o óculos virtual, o mesmo cenário, encontrariam cobras, esse terceiro grupo, e a mensagem que eles receberam é: olha, você pode ser picado ou não. Adivinha o que aconteceu com o nível de estresse e ansiedade? O mais alto possível. O mais alto possível. E a ideia dessa pesquisa era provar que num cenário de incerteza, ou seja, o cenário em si, daquele lugar que eles eram levados virtualmente, era o mesmo. A mensagem é que mudava um pouco. No terceiro grupo, você pode ser picado ou não, nível de estresse altíssimo e de ansiedade altíssimo. E por que eu estou falando isso, queridos? Porque estamos há mais de um ano já lidando exatamente com uma situação semelhante a essa. Um cenário de grande incerteza, de grande dúvida, onde nosso horizonte foi completamente comprometido e nós temos uma constituição biológica que nos leva a um instinto de sobrevivência, ou seja, de cuidar de nós e dos nossos que são mais próximos, mesmo que num curto espaço de tempo, mas não somente no hoje, mais para frente também. Nós temos isso em nós, faz parte do nosso DNA, e isso foi comprometido, isso foi abalado com a pandemia. Em alguma medida, eu e você, como alguém já afirmou, não tem ninguém bem, ninguém pode dizer que está super bem, já que o mundo inteiro está lidando com o mesmo problema. Então, o que eu estou querendo dizer com essa pesquisa, com esse cenário, é que nós estamos lidando há muito tempo com um grande cenário de incerteza, onde os nossos horizontes de curto prazo foram e ainda continuam encurtados, reduzidos ao máximo possível da pressão. E isso pode nos afetar de uma forma tão intensa, porque você há de concordar comigo, você que está nos ouvindo também, nós lidamos até certo ponto bem com um cenário de grande incerteza por um curto espaço de tempo, sei lá, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, os melhores do que eu, inclusive, talvez 3 meses, não sei, podem lidar relativamente bem com um grande cenário de incerteza, mas 1 ano é quase desumano.
E a partir disso, o que acontece é que a nossa estrutura, essa estrutura que eu acabei de falar, nossos instintos de cuidado, de preservação, começam a ser afetados. E nós começamos a ter as nossas atitudes, os nossos pensamentos afetados. E isso pode chegar num nível tal que comprometa a nossa estrutura, comprometa nosso comportamento. Talvez você pudesse agora pensar em algumas atitudes que você vem tendo na sua casa, principalmente com os mais próximos, que talvez você não teria num outro cenário, que não de grande incerteza. Algumas reações que você vem tendo, talvez, principalmente com aqueles que te são mais próximos. Pense nisso. Dá um desconto, por sinal, principalmente para aqueles que estão mais perto de você. Talvez em uma situação fora da pandemia você não estaria reagindo de alguma forma, provavelmente você está. Não me surpreenderia de ouvir de vocês, até porque estou falando de mim mesmo, e às vezes aqui e ali, em alguns momentos, ou em mais momentos, estamos reagindo de uma forma indevida, fruto desse cenário de grande incerteza, de grande instabilidade, de encurtamento dos nossos horizontes, que é o que aconteceu, que está acontecendo no cenário atual. E isso se agrava porque, no meio disso tudo, queridos, como eu falei, algo que nos é muito precioso pode ser afetado também. À medida que esse cenário de incerteza, de insegurança, de encurtamento aumenta em nós, no nosso interior, na nossa mente, na nossa psique, a gente certamente começa a ter a nossa fé e a nossa esperança afetados. E é esse o nosso tema, que crer com esperança, que a gente vai chegar no texto já. É bastante compreensível que nesse cenário a gente comece a ter menos esperança, a nossa esperança diminua, a nossa crença no amanhã diminua, por fruto desse grande cenário de incerteza que a gente está vivendo. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer, precisa ter fé que ele existe e recompensa aqueles que o buscam. Está lá em Hebreus, no capítulo 8. Sem dúvida nenhuma, fé e esperança são virtudes essenciais, tanto é que o apóstolo Paulo vai reafirmar isso, dizendo que fé, esperança e amor caminham juntos, como coisas, sentimentos ou decisões que tomamos que estão entrelaçadas, interligadas, e quando uma dessas começa a ser comprometida, as outras também começam a ser comprometidas. O que eu estou querendo dizer é que muitas vezes a nossa fé está diretamente relacionada à nossa esperança, e quando a nossa esperança está comprometida, a nossa fé se compromete junto. Humanamente falando, ou aos nossos olhos humanos, é como se nós não pudéssemos desassociar uma coisa da outra. E é sobre isso que o texto nos leva a refletir. Então, repetindo, muitas vezes a nossa fé está diretamente ligada à nossa esperança. E quando perdemos a esperança, ou quando a nossa esperança é afetada por um grande cenário de incerteza, a nossa fé é afetada. A nossa capacidade de amor é afetada. De amar, perdão. Nossa capacidade de amor é afetada, de amar. Principalmente os que nos são mais próximos. E aí o instinto de sobrevivência começa a falar mais alto. Porque estamos comprometidos internamente. E aí vem aquele ditado famoso aí, ruim, né, mas é famoso, farinha pouca. Né? Mas o Evangelho vai nos mostrar outra coisa. O texto que a gente acabou de ler nos remete a algo diferente disso. É sobre isso que ele quer nos chamar a atenção. Esse texto é muito interessante, irmãos. Essa parte do capítulo 4 de Romanos é muito relevante para os nossos dias, um tempo de pandemia, de aumento de incertezas. E é interessante por conta da esperança de Abraão. O apóstolo Paulo, então, está usando a figura do Abraão, que está aí na novela agora da Rede Record, né, falando sobre Gênesis, enfatizando a vida, a pessoa do Abraão de uma forma brilhante. Quantos estão vendo aqui algumas vezes o Gênesis?
Ninguém. Você já leu, né? Tá certo. Estão escondendo, né? Não pode ver novela. Tá certo. Vendo Big Brother. Cagueta logo. Estão vendo Big Brother. Tá certo. Ai. Mas Paulo está usando a figura, a pessoa do Abraão, lá do Gênesis, para reafirmar que é possível a gente crer com uma verdadeira esperança, que está para além daquilo que a gente vê. É o que o texto vai nos dizer. A esperança do Abraão, portanto, não era uma esperança qualquer, não era a esperança do que se via, era uma esperança do que se cria. O texto vai falar sobre isso, daquilo que ele acreditava, daquilo que ele tinha recebido da parte de Deus para a vida dele. E isso está explícito, essa mensagem está explícito na Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse. Abraão, apesar de não ter contato, não ter visto, ouvido do Evangelho de Cristo, cria que ele era alcançado de Deus através da graça e de um amor merecido. Abraão andava pela fé. Abraão andava pela fé. E Paulo reforça esse argumento nesse texto, nesse capítulo, melhor dizendo, citando também o Davi, lá nos versos 7 e 8 desse mesmo capítulo 4. Você pode acompanhar comigo, na minha versão diz assim, Romanos 4, verso 7. Ele está citando o Salmo 32. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Davi também se via alcançado por essa infinita graça e misericórdia. Certamente, em uma das suas muitas crises de culpa, ele cita isso lá no Salmo 32, e aqui Paulo repete essa palavra culpa, carregando o peso dos seus erros, Davi percebe essa graça maravilhosa de Deus e se vê por ela alcançado e declara essa expressão, né? Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas. Paulo está reforçando seus argumentos aqui sobre essa questão de caminhar pela fé, da salvação pela fé, e que é graça, que não é por obras, não é pela lei. Paulo está reforçando os seus argumentos, né? Voltando ao texto aí do verso 18 ao 21, o que a gente tem aqui é um cenário de um casal em torno dos entre 90 e 100 anos, Sara e Abraão, e que não tinha tido o filho ainda, não tinham recebido a promessa, não tinha chegado ainda o filho prometido. Então, eles viviam nessa expectativa, por isso que eu falei da novela, porque a novela o tempo todo, os capítulos que a gente consegue ver, retrata essa expectativa deles em relação à promessa, à herança, à continuidade, à fé do Abraão nessa palavra de Deus. Então, Paulo está usando essa experiência aqui do Abraão para reafirmar para mim e para você o que é viver com essa fé, crer com essa verdadeira esperança. Então, Abraão e Sara olhavam para si, olhavam para a circunstância e não deveriam ter esperança, porque eles já eram velhos, já estavam 100 anos, 90 anos. A palavra diz que o útero de Sara não tinha condições de gerar um filho. Isso era o que se via. Mas o texto está falando do que não se via. O texto está querendo dar ênfase ao que Deus disse e não ao que eles viam. E isso é importante para mim e para você, nesse cenário que nós estamos vivendo. E aí o texto, então, nos remete a algumas ideias que eu queria compartilhar com vocês, tratando desse nosso tema de fé e esperança, crer com a esperança certa, mesmo sem os sinais visíveis e lógicos da nossa estrutura humana, que é legítima e que nós devemos respeitá-la, que devemos considerá-la. O que o texto está nos afirmando, em outras traduções, vai dizer que Abraão creu contra a esperança. Inclusive o texto original do grego. Vai dizer que Abraão
cria apesar do que ele via. Minha versão fala isso. Vou ler aqui para vocês. Verso 18. Abraão, contra toda a esperança, creu. O que parece contraditório aos nossos olhos, pela nossa lógica, por aquilo que é a nossa estrutura básica, essencial. Como assim? Creu contra a esperança. É porque ele olhava, como eu citei, como falei para vocês, ele olhava para aquela circunstância, para aquele cenário, para o casamento dele, para a mulher dele, e falava, poderia falar, né? E aliás pensou, nós vamos falar sobre isso. Não dá e dá, a promessa não vai acontecer. Não é isso que acontece com você e comigo num cenário como esse? A doença vai me pegar? Como meu corpo vai reagir? A vacina vai funcionar ou as vacinas? Esse é o cenário que nós estamos vivendo, um cenário de grande incerteza. Era isso que estava acontecendo ou acontecia ao longo da vida toda de Abraão e Sara. Mas o texto reafirma que ele creu contra a esperança, ou creu com a esperança certa, que é a esperança da palavra, daquilo que Deus tinha dito. Não é o pensamento positivo, não é o esforço humano, mas o relacionamento com um Deus que é Pai. Então, isso não faz sentido nenhum para quem não acredita em Deus. Ou pelo menos não tenta acreditar, né? Você pelo menos tenta. Relacionamento. É como Abraão se relacionava com Deus. E eu penso ser correto, queridos, a gente dizer que estamos meio que condicionados a ter esperança mediante somente aquilo que nós enxergamos, as circunstâncias que estamos vendo. É igual um agricultor, por exemplo, que precisa de chuva para colher, foi falado aqui, plantar o que colher. Um agricultor precisa de chuva, e quando ele vê nuvens carregadas no horizonte, ele se enche de esperança. Mas isso é legal, isso é bom, isso está correto, mas é por aquilo que ele vê. Nós estamos meio condicionados a isso, eu penso. Talvez um coach moderno, pega leve aí, diga que isso é uma crença limitante, eu não sei. O texto nos desafia a ter fé e esperança com outras bases, as bases da palavra de Deus, aquilo que Deus fala e não aquilo que eu vejo. Vocês estão entendendo? Abraão creu contra a esperança, é o que nos diz o verso 18. E essa ideia, esse aspecto, nos remete a um segundo aspecto que também está no texto, no verso 20, e é muito interessante para a sua vida e para a minha vida nesse tempo de incerteza, porque tudo a ver com o nosso tema, né, dessa manhã, crer com esperança, ou crer com a esperança correta, ou ainda crer contra a esperança. O verso 20 fala um pouco de fraqueza, dúvida. Como assim? Ele creu ou não creu? Creu. Mas a dúvida estava presente. A gente vai ver isso aqui. Verso 20, na minha versão, diz assim: mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação, à promessa de Deus, mas foi fortalecido. Como é que está aí na versão de vocês? Não vacilou em incredulidade. Aí eu fiquei me perguntando, mas como assim? Não vacilou em incredulidade? Eu fiquei me perguntando e perguntando para o texto. Mas vacilou de outra forma? Provavelmente, irmãos. E a gente vai ver isso na Bíblia, né? A incredulidade é a decisão, é o ato de não crer. Porque eu falei há pouco tempo atrás para vocês. A pessoa que não está preocupada com Deus, se Deus existe, se Ele é Pai ou se Ele é um ser distante, isso não faz o menor sentido. É a decisão de não crer. A dúvida é uma doença da fé. Fruto da queda, fruto do que aconteceu lá no Gênesis também, entre Adão, Eva e Deus. Então, a dúvida é uma doença da fé. A dúvida
passa por nós todos os dias, em vários momentos. Mas isso é uma coisa. Outra coisa é eu decidir não crer. Decidir não ter esperança, ou pelo menos não ter a esperança certa. Isso é incredulidade. É diferente. Completamente diferente. Aí você pode perguntar assim, mas quando foi que Abraão, então, teve essas dúvidas? Eu posso tentar dizer, sem querer julgá-lo. Por exemplo, provavelmente ele fraquejou com a dúvida. Eu estou falando isso para que eu e você nos olhemos com mais humanidade, tá bem? Que nós não somos heróis da fé. A dúvida faz parte. A fé verdadeira, a fé convicta, tem dúvidas. Por causa dessa nossa estrutura, por causa desse nosso DNA, esse instinto de preservação de longo prazo que eu e você temos. Então a dúvida passa por nós. Então, voltando para Abraão, em alguns momentos, ele pode ter tido essa fraquejada, quando ele, por exemplo, aceita a ideia de colocar Agar na história. A ideia foi da Sara, mas Abraão aderiu à ideia. Aceitou. Queria que a promessa se cumprisse a qualquer preço, do seu jeito, pelo que ele via. Um segundo momento, talvez, que Abraão também tenha fraquejado, foi quando ele chega no Egito, com medo do faraó. Deus já tinha dito de forma clara que ele ia ter um filho com Sara, pô. Aí eles chegam no Egito e falam assim, olha, é melhor você dizer que é minha irmã. Porque se todo mundo falava da beleza da Sara, que era uma mulher muito bonita, e o faraó tinha um harém enorme, se ele se apaixonasse por ela, ele ia matar Abraão para ficar com ela. Aí o Abraão, antes de chegar, trama esse plano. Fala assim, ó, diga que você é minha irmã, que aí ele pelo menos não me mata. Se ele vai... fica contigo, mas não me mata. Foi o Alex que falou, viu? Então a dúvida permeia essa nossa realidade. Eu estou falando isso, repetindo, para enfatizar para você que nos ouve pela internet, para que você tenha um olhar mais misericordioso sobre você mesmo e sobre os outros. Mas a nossa ênfase é essa fé verdadeira, que passa pela dúvida, mas não é incrédula. É o que o texto vai dizer na sequência, um terceiro aspecto aqui, para você e para mim. Reforça essa ideia da fé verdadeira do Abraão. Não foi incrédulo, ao contrário, foi convicto. Convicto que? Pergunto para você e para mim, do que ele via, como eu falei, sua mulher idosa, ele idoso? Não, mas naquilo que Deus prometera. Mesmo com esses escorregões, mesmo ele reafirmava o tempo todo que ele cria nessa promessa, que Deus faria o que tinha prometido. E nós estamos diante dessa palavra de Deus, cheia de promessas. E eu me lembrei ontem do Fábio falando, domingo passado, e ele citou algumas promessas para nós, e que eu acho que isso é extremamente relevante para esse tempo de incertezas, que nós nos apeguemos à palavra de Deus, e não àquilo que nós estamos vendo. Nós precisamos disso para manter a nossa saúde emocional, e para que tudo isso que está acontecendo não tome conta do nosso interior, e que a gente se proteja e proteja os mais próximos e as pessoas que Deus coloca perto de nós, para que nós mantenhamos a nossa lucidez, a nossa serenidade. Nós precisamos uns dos outros, mas para isso tudo, nós precisamos nos apegar à palavra de Deus. Hoje ela está aqui, eu e você. Por exemplo, bem prático para o nosso dia a dia, Cristo declarou, eis que estou convosco todos os dias. Todos os dias. Isso é válido para você? Não hoje, amanhã? Como é que é? Como é que é na prática? Pensa aí, por favor. Pensa
pensa na prática, se essa palavra, eis que estou convosco, todos os dias, ela se concretiza 100% das vezes, 100% do tempo, 100% dos dias para você. Se nós formos ser sinceros, eu acho que vamos dizer que não. É assim, domingo é fácil, né? Domingo, praia, igreja, sei lá, relax e tal. Então, domingo, Deus está comigo. Segunda, 7 da manhã, é por minha conta. Eu que vou dar meu jeito. Eu vou mudar os caminhos aqui para ver as coisas acontecerem. Foi mais ou menos o que Abraão fez. Na sua humanidade, na nossa humanidade. Então, a ideia de enfatizar essas promessas é para que a gente reafirme constantemente, as reafirme sempre na nossa mente, trabalhando a nossa mente com essas ideias das promessas de Deus. Uma outra promessa, nós temos o perdão, a certeza do perdão de Deus e da salvação. E é interessante que o texto vai falar sobre isso em relação à morte, e que a gente possa encarar a morte de uma outra forma. Capítulo 4, verso 17. Olha que interessante. Como está escrito: eu o constituí pai de muitas nações, falando para Abraão. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem ele creu novamente. O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem. É o Paulo reafirmando que essa palavra aqui, a palavra que Abraão recebeu, era de um Deus capaz de dar vida do nada. E essa é a defesa da fé de Agostinho. É a base da defesa, quando Agostinho está argumentando a respeito da fé, a respeito de Deus, ele usa essa ideia. O nada não cria nada, portanto, algo sempre existiu que deu origem a todas as coisas. O nada não cria nada, portanto, algo sempre existiu e que deu origem ao que a gente conhece hoje como existência. Esse é o Deus que nos lança inúmeras promessas para a sua vida e para a minha vida. Uma outra promessa que a gente encontra, por exemplo, e muito prática para o seu dia a dia, nesse tempo de grande incerteza de pandemia: eis que enviarei um outro Consolador. E nós estamos lidando com a morte muito perto. Mais de 30 dias lidando com um primo internado. Agora, mais velho que eu, próximo dos 60, talvez pouco mais, graças a Deus está saindo. Foi para o quarto essa semana. E outras tantas pessoas, todos os dias chega notícia de gente, todos os dias chega notícia de gente, perdi tio, e por aí vai. Nós estamos lidando com a morte de uma forma mais próxima. Como lidamos com isso? Crendo que haverá uma ressurreição, porque é a promessa, e foi o que aconteceu com Cristo, ou como fruto do nada versus acaso, a vida é assim mesmo e acabou aqui, acabou tudo. A Bíblia fala também que felizes são os que choram. Mas como assim felizes são os que choram? Isso é uma promessa também, é uma bem-aventurança, né? Porque a pessoa mantém os olhos em Deus e nas suas promessas, em meio à incerteza. Então o choro existe, faz parte. Às vezes, como eu falei, as circunstâncias não mudam. A promessa que se tem anteriormente, né? Eis que estou convosco todos os dias, ou seja, em qualquer circunstância. Não há nessa promessa embutida a ideia de que a circunstância vai mudar. Por isso você vai chorar. E tem que chorar. Mas você pode ser feliz em meio ao choro. Porque você está mantendo a sua crença na palavra, na esperança verdadeira, na única esperança real e capaz de nos manter sóbrios nesse cenário doido de incerteza e longo. Queria dizer para você, especialmente você que está nos vendo pela internet, não há outro caminho, senão o caminho de Cristo e dessa palavra de esperança para a sua vida. Não há outro. Se ficarmos olhando para as circunstâncias,
podemos sucumbir. Queridos, essa ideia de felizes os que choram é a loucura do Evangelho. Essas ideias têm por trás delas essa loucura do Evangelho que mesmo Paulo de Romanos, em Coríntios, capítulo 1, 18, vai nos afirmar. Ou seja, o Evangelho é ultra circunstancial. Conhecem outra mensagem como essa? Conhecem? O Evangelho é ultra circunstancial, a mensagem de Cristo, que é a única mensagem que nós desejamos trazer aqui, domingo após domingo, a mensagem de Cristo na cruz do Calvário é ultra circunstancial. É só ela que pode nos manter serenos, lúcidos. É a loucura da fé. O que faz do Evangelho algo que está para além das circunstâncias, para além daquilo que a gente pode ver, é o que Paulo vai falar da loucura, aspas, ok? Da fé. É essa fé da esperança de Abraão, do texto que a gente está lendo. Nós podemos ter dias ruins, sim, podemos ter choro, teremos, podemos até ter depressões, sim. E cabe aqui um parênteses, depressão não tem nada a ver com falta de fé, por favor. Tá certo? Você pode ter depressão por questões bioquímicas, orgânicas, ou por um hipertrauma que você sofreu. Agora, passar pela depressão com essas verdades na sua mente é a diferença entre luz e trevas. Então você pode ter um dia de angústia profunda, de choro profundo, como a gente citou, mas mantendo a esperança. Mantendo a esperança. Isso é loucura? Não, é fato. É a loucura do Evangelho, é a mensagem por trás do Evangelho. Você pode ter dias de dor profunda, dor interna, uma dor interna profunda, mas mantendo os olhos naquele que prometeu que estaria com você nesse momento, mesmo que a circunstância não mudasse. Mas você pode mudar. A forma como você vê e como você enxerga a circunstância é que precisa mudar. É o nosso modelo mental, né? Expressão bastante comum hoje em dia. Então nós podemos ter dias ruins, sim, mas passar por eles com essa clareza de entendimento, com os olhos abertos, com essas verdades por detrás do texto, é a diferença entre luz e treva. Como disse Davi, numa de suas muitas aflições, né, declara: de onde me virá o socorro? Sabe lá o que estava passando na mente do Davi quando ele declara isso, queridos? Consegue imaginar de onde me virá o socorro? Angústia profunda, solidão, medo. E ele mesmo responde: o meu socorro vem do Senhor. Ou seja, não há aqui nessa palavra a negação dos momentos ruins, das dúvidas, das incertezas, dos grandes momentos de incertezas, com ou sem pandemia, ok? Não há, mas há a afirmação: o meu socorro vem do Senhor. E é nisso que nós precisamos nos apegar nesses dias, queridos, senão vamos sucumbir. Você vai sucumbir, eu vou sucumbir, eu não vou aguentar a pressão. Ou eu me apego nisso, ou eu vou sucumbir. Essa é a ideia aqui. Então, meu socorro vem do Senhor. Essa é a mensagem do Evangelho. E você, para ser cristão, para se dizer cristão, precisa crer nisso. Precisa crer nisso, senão não faz sentido nenhum. É esperança contra a esperança. Ou seja, a esperança apesar das circunstâncias, apesar do que se vê. Se você não acredita nisso como milagre, de fato, você precisa rever no que você está crendo. Esse é o seu desafio, o meu desafio, não para hoje, para domingo. Né? Você está em casa, talvez aí no seu sofá, com controle remoto, daqui a pouco você vai almoçar, né? A gente está aqui no ar-condicionado, mas amanhã, terça, quarta e todos os dias da nossa vida. Para você ser cristão, você precisa acreditar que há um Deus por trás da sua história, com ou sem pandemia. É esse Deus em quem Abraão cria.
e que declarou para ele e declara para você e para mim suas promessas. A promessa da herança para Abraão, a promessa da sua presença para todos nós, sempre. Abraão cria que Deus poderia gerar, apesar de um útero estéril. Para você ser cristão, você precisa crer num Deus que cria do nada. Para você ser cristão, você precisa aqui criar uma mensagem contra a cultura. Contra o que se diz por aí. E além disso, ou para além disso, o Evangelho, há uma mensagem por trás do Evangelho que é ultra circunstancial. O que não significa dizer, apesar de eu creio que as circunstâncias, que Deus pode mudar as circunstâncias, ok? Creio e preciso crer, isso está na palavra dele, mas isso não necessariamente pode acontecer ou não. O que pode acontecer é você mudar, é o seu olhar mudar, a forma de você ver mudar, e aonde você está se apegando. Se é na sua força e no seu poder, ou se na palavra dele. Para você ser cristão, você precisa crer na ressurreição de Cristo e do corpo. Nós falamos sobre lidar com esse cenário de incerteza. Estamos lidando muito com a morte próxima de nós. Então você precisa crer na ressurreição do corpo a partir daquilo que Cristo fez. Portanto, voltando ao que falei no início, a centralidade da nossa mensagem é Cristo, sua cruz e sua ressurreição. O que significa o que ele mesmo declarou, que é o que acontecerá conosco na consumação dos tempos. Você já viu morto ressuscitar? Apesar da gente saber de histórias aqui e ali, até algumas retratadas em filme, não, né? Isso é contra a ciência. Opa! Espera aí, Armando. Tanto está se falando da ciência, isso é contra a ciência. Esse é o Evangelho. Você pode não acreditar. Só Deus para te convencer e abrir seus olhos. Mas é isso que nós cremos. É isso que nós queremos, nós desejamos crer. E é isso que vai nos manter lúcidos, que vai nos manter minimamente serenos e capazes de lidar com um grande cenário de incerteza, como esse que nós estamos vivendo. É isso, queridos. Maravilha. É por isso que eu sou apaixonado pelo Evangelho. É por isso que eu sou apaixonado pela mensagem da cruz, porque não encontrei em outro lugar algo que faça tanto sentido para a minha vida, e para o fim da minha vida, e para depois da minha vida. Portanto, fé e esperança aqui não são como um salto no escuro, não são como um misticismo. Não fosse o Evangelho ter essas mensagens, nós estaríamos falando aqui de uma filosofia, de pensamento positivo, embora ser positivo seja importante, ok? É muito difícil lidar com negativismo o tempo todo, mas eu estou falando de outra coisa. Eu estou falando de algo que está para além disso. É por isso que eu amo a mensagem da cruz, como a gente canta. Suzana, ajuda, por favor. Vamos lá. Até coroa. Portanto, amanhã, você se apegue a essa palavra de esperança, mas uma esperança verdadeira, não naquilo que você está vendo, mas naquilo que Deus declara na sua palavra, para você e para a minha vida, para sermos práticos, a começar pela nossa casa, nossos trabalhos, nossas decisões, nossas atitudes, nossas respostas, às vezes atravessadas, às vezes carregadas de incerteza, de medo. Sim, tenha misericórdia sobre o outro. Tenha um olhar mais misericordioso sobre o outro, que pode fraquejar num cenário como esse, de tamanha incerteza como a nossa geração nunca viu antes. Mas se apegue a essa palavra.
Se apegue às promessas da presença de Deus todos os dias. Amanhã, às 7 da manhã, não saia na sua força. Sabe? Se apegue nas promessas de consolo, que você pode chorar, vai chorar, mas você vai ser feliz. Eu não estou negando a dor, eu não estou negando o sofrimento. Você vai ter dor, você vai sofrer, vai chorar, mas você vai ficar de pé, se segurar na palavra, se segurando na palavra. Amém. Que Deus nos ajude.